Olá, muito boa tarde. É já na próxima sexta-feira que arranca o Conselho Geral da Cáritas Portuguesa, o que nos leva a olhar algumas prioridades que estão a mobilizar este organismo de solidariedade. Vamos conversar com a sua Presidente, Rita Valadas, logo após os temas da atualidade, onde destacamos hoje a rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, Perseguidos, mas não esquecidos. Se não se fizer nada, estaremos praticamente perante o fim da presença dos cristãos no Médio Oriente. A frase aparentemente catastrofista é do patriarca sírio-católico Dom Ignácio Joseph, que esteve recentemente na sede internacional da Fundação AIS na Alemanha para falar sobre a situação no Líbano. É um aviso muito forte. O patriarca está muito preocupado com o futuro da comunidade cristã, pois a crise económica tem vindo a acelerar o êxodo das famílias. De facto, as condições de vida no Líbano degradaram-se a um ponto que não se imaginava possível. Calcula-se que cerca de metade da população vive já abaixo da chamada linha de pobreza. E, no entanto, há poucos anos, este era um país onde existia até uma forte classe média. Nas palavras de alerta que nos deixou, o patriarca sírio-católico estava seguramente a pensar nas famílias mais pobres, sem quaisquer recursos, que dependem totalmente da generosidade dos outros. É o caso de Georgette, uma avó com 3 netos à sua guarda e que sobrevive apenas graças aos cabazes alimentares fornecidos através da Fundação AIS. أنا قاعدة منطقة فقيرة يعني الفقراء اللي بيقعدوا فيها هاي المنطقة ووضعنا سيء خصوصا بهالوقت هيدا اللي مرقين فيه من بعد الانفجار. وأنا عايشة مع 3 أطفال أولاد ابني عايشين لوحدنا هون بالبيت، وأنا يعني ولي أمرهم وأنا اللي عم بربيهم، وأنا ما عندي معين حدا يساعدني يعني غير الله واللي بعتوا لي إياهم. استلمت منها اليوم مؤسسة مساعدة الكنيسة المحتاجة، كتير انبسطت فيها لأنه رح أقدر آكل فيها شهر. نحن إلنا ظهر يعني مهمة يعني أكتر من الكرتونة اللي أخذناها واستلمناها، إنه حدا يفكر فينا. الحمد لله على كل شيء، برغم كل شيء صعوبة عم نمرقها الله معنا وحدنا ويسوع حدنا، وما حدا يعني رح يتركنا لأنه الله عم بيبعث لنا عالم من بلاد برا وعم بيوصيهم فينا. وضع المسيحية إنه منيح بس منه زيادة يعني، ويسوع معنا ما حدا رح يقدر يشيلنا وما حدا رح يقدرنا يعني. بتمنى من العالم اللي عم تسمعني تساعدني وتساعد لبنان كله ولأولاد الطفالة كلها، وأنا بحاجة لله ولكل إنسان عم يسمعني. Podemos estar a assistir a algo sem retorno no Líbano. O esvaziamento da comunidade cristã já tem vindo a ocorrer noutros países da região, no Iraque, na Síria, por exemplo. Depois de partirem, os cristãos já não regressam mais. Será uma viagem de sentido único. Os cabazes alimentares que matam a fome a Georgette e aos seus netos são distribuídos graças a uma formidável rede de voluntários que ajudam a fazer da Igreja talvez o último polo de esperança no Líbano, um país
que está a naufragar a cada dia que passa. Estes voluntários são, pela sua generosidade, um sinal de esperança num futuro melhor. Todas as semanas marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Homenagem a Dom António Montes Moreira destaca percurso franciscano, académico e episcopal. Para muitos, a necessária homenagem pela dedicação ao estudo. Para o homenageado, um sinal de gentileza dos amigos da Faculdade de Teologia e da Ordem Franciscana. A paixão pela história começou cedo na vida de Dom António Montes Moreira, que aos 86 anos se mantém no ativo, agora dedicado ao que mais gosta. É uma forma de conhecimento da vida das pessoas do passado. É uma forma de estabelecer uma ligação de fraternidade com o passado. Porque às vezes fala-se da fraternidade na sociedade, mas nós temos uma história. E a fraternidade é não só com os presentes, mas também com os do passado. E esse sentido é que me fascina na história. O bispo emérito de Bragança Miranda, no assinalar dos seus 20 anos de ordenação episcopal, recebeu a homenagem que destaca o seu percurso franciscano, académico e episcopal. Eu acho que ele já é também uma figura da história, portanto, a nossa história. Mais uma vez, nesses vários aspectos, eu acho que, pelo menos a nível dos franciscanos, não há uma figura viva, com aspectos tão diversificados, tão ricos, com a versatilidade que ele teve, apesar de ser um homem super discreto. Natural da Diocese de Vila Real, onde nasceu em 1935, Dom António Montes Moreira iniciou a sua formação na Ordem dos Franciscanos e foi ordenado sacerdote em 1958. Doutorou-se em História em 1964, em Lovaina, na Bélgica, com uma investigação sobre o primeiro bispo de Lisboa, Potâmio. Colaborou ainda na fundação da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, onde foi secretário entre 1968 e 1981. Teve uma atitude nos anos, final já dos anos 80, quando ele, no âmbito da Faculdade de Teologia, aceita ser o diretor de um novo centro de estudos, que era o então Centro de Estudos de História Eclesiástica, que vinha de fora da universidade, que tinha uma revista, que era a Lusitânia Sacra, e ele aceita ser o diretor deste novo ente, digamos assim, que foi rebatizado logo em fevereiro de 1988, na primeira reunião, como Centro de Estudos de História Religiosa. E isso foi muito importante, porque criou um horizonte novo e uma abertura do ponto de vista dos estudos da história da Igreja, da história do cristianismo e da própria história religiosa. E essa abertura foi percebida nos campos de estudo, mas também entre investigadores. Uma das suas grandes qualidades foi a capacidade de escutar, de acolher e de apoiar. Escutar aquilo que para ele era gente que vinha de outros horizontes, não necessariamente da história eclesiástica, que era a historiografia que ele tinha conhecido e que cultivava. Portanto, essa abertura, essa escuta das novas gerações, eu diria, e depois do incentivo. O caminho de serviço ficou patente também na Conferência Episcopal Portuguesa como secretário-geral entre 1999 e 2001 e depois quando nomeado bispo da Diocese de Bragança Miranda, onde esteve até 2011. Como bispo emérito, foi ainda chefe da delegação da Santa Sé na Comissão Paritária da Concordata.
Sobretudo estas pessoas que trabalham sempre, e trabalham bem, e trabalham discretamente, nunca estão na ribalta, não é? Mas é preciso que os ponhamos aí para serem um estímulo para os que vão na mesma senda, no mesmo trabalho, e também uma grande ponte do passado para o presente e para o futuro. Mas nas diferentes tarefas que foi assumindo na vida de sacerdote, também na Ordem Franciscana, onde foi superior provincial, conselheiro-geral em Roma e visitador-geral dos franciscanos da Terra Santa, a paixão pela investigação foi sempre sobressaindo. Ele é o autor do estudo fundamental para a Igreja em Portugal até ao século IV, o estudo que ele dedicou ao primeiro bispo conhecido de Lisboa, a Potâmio de Lisboa, é uma obra de referência internacional e que está na base de muita coisa que se fez depois, e que ele próprio também acrescentou com outros artigos científicos, e também para a história da Ordem Franciscana em tempos mais recentes, concretamente para a restauração da Ordem em Portugal no século XIX, e ainda agora dedicou longos meses, enfim, ao processo de uma Clarissa da Madeira, amada Virgínia. E aos 86 anos há ainda muito a fazer. Vamos sonhar em alguma coisa, talvez publicar os meus estudos sobre a história franciscana, à qual me dediquei desde há 40 anos. Eu, de facto, estudei o século IV para a tese de doutoramento, mas depois emigrei para a história franciscana. Desde cedo tenho vários trabalhos nessa área. Provavelmente será isso que me vai ocupar nos próximos tempos, se Deus quiser. Este momento é, pois, para mim, uma oportunidade de expressar um profundo reconhecimento e agradecimento a um homem bom. Padre, franciscano, professor, bispo, Dom António Montes Moreira nunca despiu a pele de historiador. O trabalho em diversas frentes foi agora homenageado, reconhecendo capacidades e o seu contributo para a história e para a vida da Igreja. Pode acompanhar a atualidade informativa em agência.eclesia.pt. Agora olhamos algumas iniciativas da Cáritas Portuguesa que dentro de 2 dias inicia o seu Conselho Geral. Está connosco a sua Presidente, Rita Valadas. Boa tarde. Obrigado por estar entre nós. O que é que vai acontecer neste Conselho Geral da Cáritas, que arranca já na sexta-feira? O Conselho Geral é um dos momentos estatutários obrigatórios de reunião da Cáritas, mas a nossa tentativa é sempre que se aproveite este tempo, ainda por cima é o primeiro Conselho Geral que nós vamos poder retomar a presença para discutir algumas questões que nos preocupam, para além das questões estatutárias. E esses temas têm a ver essencialmente com a pobreza e o combate à pobreza, com a transferência de competências da ação social para os municípios, com a questão das migrações e dos refugiados e com um movimento para robustecer o movimento de criação das cáritas paroquiais. Portanto, um olhar bastante atento ao movimento das paróquias para a constituição de cáritas paroquiais, porque nós acreditamos na proximidade. Nota que leitura é que a Cáritas faz, acha positiva esta transferência de competências para os municípios, no que toca também ao apoio social, a um trabalho perante a fragilidade? Seria vantajoso estar em estruturas mais próximas da realidade? Vai tudo depender de como é que se vai movimentar e consolidar toda a intervenção. Nós temos municípios muito diferentes e capacidades muito diferentes. E por isso eu creio que vai haver vários modelos de intervenção e nós vamos ter, mais uma vez, que olhar isso na proximidade. Não acredito que se consigam fazer modelos únicos, também não vejo que isso seja muito saudável, se as realidades são diferentes e as situações sociais também, mas as questões que nos preocupam realmente é a proximidade e como é que vai ser lida a realidade dos territórios. E se existem condições para que esta nova abordagem formal siga um rumo mais próximo e, portanto, mais consciente da realidade das proximidades em Portugal.
de trabalhar é sempre a ligação, esta comunicação, esta partilha entre as várias Cáritas diocesanas, não é? Também. A questão da identidade e da comunicação é sempre obrigatória. Até porque, graças a Deus, tem havido muita rotação nas Cáritas diocesanas e nós somos um serviço às Cáritas diocesanas. E, portanto, com a mudança delas também nos adaptamos e perseguimos aquilo que for considerado prioritário nos territórios. Entretanto, estamos em novembro, as pessoas começam a pensar, há umas velas que habitualmente aparecem nesta altura. Essa campanha 10 milhões de estrelas, ela vai novamente desafiar, não é? A solidariedade dos portugueses, o que é que está previsto, vai acontecer proximamente? Bem, várias coisas. Celebramos recentemente o Dia Mundial dos Pobres e esse é o dia indicado para o lançamento desta campanha, que já está em marcha. Já está em marcha. Confundimos muitas vezes esta campanha com um comércio, uma angariação de fundos. Essa não é a gênese principal desta campanha. Esta campanha é uma campanha que nasceu em França pelo Secours Católico em 1991, portanto já leva uns anos de acontecimento. Aliás, bastante significativo. O objetivo é utilizar a vela como um símbolo de vida, de esperança, de partilha e convocar as pessoas para falar sobre temas como a paz e é um bocadinho um chamado aos valores que nos devem unir para olhar as questões sociais e a presença próxima da resolução dos problemas das pessoas. E é importante introduzir esse debate na realidade da vida das pessoas, particularmente numa época em que as pessoas tendem a abstrair porque muito centradas também no consumo, nos presentes, nas festas natalícias, mas também muitos confrontados nesta ocasião natalícia com a dificuldade de não a poder viver, não é? Não, claro que sim. Eu acho que a mensagem não pode ser abafada pela campanha. Embora a campanha também seja importante. E já que as pessoas estão numa perspectiva de comprar, que comprem uma vela que relembra o significado da existência, que ao acender a luz e convocar a todos que se acendam uma luz com propósito, também convoca para as pessoas refletirem sobre as questões de apoios, de estar presente, da sua vizinhança, do se fazer próximo das situações. E por isso é que nós vamos até criando outras iniciativas que ajudem a pensar isto. A Cáritas também está atenta às escolas, à realidade escolar. Há aí um projeto em curso de chegar também junto às gerações mais jovens, porque desde logo é logo aí que se começa a trabalhar esta sensibilidade em relação ao próximo e em relação à fragilidade do outro. Sem dúvida, nesta consciência de que intervir com as crianças e os jovens é indispensável à resolução da grande maioria dos problemas sociais, nós temos vindo a aproximar-nos o mais possível destas proximidades, aceitando alguns desafios, por exemplo, do CIS do Catequese, da Pastoral do Ensino Superior e, neste caso, do Secretariado Nacional para a Educação Cristã, que nos desafiou a um projeto que é o Cáritas na Escola e que já está a acontecer também, em que se pretende chegar ao público mais jovem e, portanto, os professores foram convidados a apresentar projetos e a Cáritas Portuguesa com as Cáritas diocesanas vai às escolas que se inscreveram abordar esta questão, disponibiliza conteúdos que foram preparados exatamente nesta perspectiva de falar para que o professor possa trabalhar o tema da paz na sua sala, mas também aproveitando o momento para nós apoiarmos com dinâmicas diferentes e criarmos conteúdos que ajudem os professores também a chegar mais próximo dos nossos jovens. Isto está a acontecer diocese a diocese e com a Cáritas Portuguesa também e com os professores das 80 escolas, acho que foram cerca de 80 escolas que se inscreveram. Eu tenho aqui a Rita Valadas, que é agora o rosto da Cáritas Portuguesa e muito mais que o rosto, alguém que está a segurar o leme e a trabalhar
para que a solidariedade seja uma realidade na vida também dos portugueses. Durante muitos anos, o professor Eugénio Fonseca foi o homem que esteve à frente dos destinos da Cáritas, e ao que sei vai ser também lembrado agora pela Cáritas numa homenagem. É importante também reconhecer este percurso que o professor Eugénio fez durante tantos anos na Cáritas. Sim, o professor Eugénio foi 21 anos presidente da Cáritas. Antes dele tivemos o Acácio Catarino, o engenheiro Lage Raposo, e todas estas pessoas são absolutamente determinantes na história da Cáritas e nas diferenças que a Cáritas vem fazendo na resposta social. O professor Eugénio saiu. Penso que não será nenhuma inconfidência dizer que ele não queria este reconhecimento, e eu ainda estou numa situação de esperar que ele me ouça e que venha ter connosco, porque toda a rede o quer fazer. Uma sociedade que não reconhece é uma sociedade que desafia muitos dos seus valores, e ninguém tem dúvidas que o professor Eugénio Fonseca foi uma pessoa determinante e que fez a diferença na vida da história da Cáritas portuguesa, com imensos projetos e até mesmo na preservação da sua memória. E, portanto, nós vamos querer fazer isso. E, enfim, peço-lhe a ele a minha desculpa, porque ele fez questão de me dizer quando eu tomei posse e eu não consigo cumprir. Muito bem. Ele vê este programa e certamente recebe esta mensagem agora. Rita Valados, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. Termino a lembrar que hoje ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, mais logo na Antena 1, pelas 22h45. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.